vou esquecer a sensação de olhar pelo retrovisor e perceber que algo estava dentro da minha carga. Algo sem pele e com o rosto completamente desfigurado, me observando como se soubesse cada movimento meu. Naquele instante, eu soube que minha viagem pela BR-401 jamais seria a mesma. Eu tinha saído confiante, pensando que seria apenas mais uma madrugada sozinho na estrada, carregando mercadorias, conferindo cada detalhe do caminhão antes de pegar a estrada. A BR-401 parecia tranquila no início, escura e silenciosa, e eu sentia aquela falsa sensação de segurança, acreditando que nada de estranho poderia acontecer em um trecho tão deserto. Conforme avançava, sentia que algo mudava no ar, como se a escuridão carregasse um peso que eu não conseguia explicar. E um instinto estranho me dizia para não olhar para trás, mas ao mesmo tempo não conseguia resistir à curiosidade que me consumia. A estrada se estendia infinita à minha frente, e cada quilômetro parecia me levar mais perto de algo que eu não estava preparado para enfrentar, algo que estava prestes a transformar minha primeira viagem em um pesadelo que eu jamais esqueceria. Saí do pátio carregado, conferindo cada detalhe do caminhão. As luzes, os freios, a carga bem presa, pensando que estava tudo sob controle. Mas já sentia uma tensão estranha no ar, como se a estrada soubesse que eu não deveria estar ali sozinho naquela hora. A BR-401 se estendia à minha frente, silenciosa e deserta, e cada quilômetro percorrido aumentava aquela sensação de isolamento absoluto. Como se o mundo tivesse desaparecido e restasse apenas eu, o caminhão e aquela escuridão que parecia engolir tudo. A cada curva, percebia a estrada mudar sutilmente. Os detalhes das árvores, das pedras à beira do asfalto, pareciam mais vivos, quase pulsando sob a minha atenção. E algo no meu peito me dizia que eu estava sendo observado, mas eu tentava me convencer de que era apenas cansaço, apenas a solidão da madrugada. Mesmo com o motor funcionando, o silêncio da estrada se tornava ensurdecedor. Alguns quilômetros depois, comecei a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Marcas estranhas na porta da carga, arranhões que eu tinha certeza de que não estavam ali quando fechei tudo, como se algo tivesse passado por ali sem que eu percebesse. A sensação de estar sendo observado crescia a cada instante, uma pressão silenciosa que parecia acompanhar cada movimento do caminhão. E, por mais que eu tentasse ignorar, meu instinto gritava que não estava sozinho. A estrada parecia se estreitar, cada curva se tornava mais perigosa, e uma tensão invisível se instalava dentro da cabine, me fazendo olhar para trás mesmo sabendo que não deveria. Algo se movia de maneira imperceptível, quase brincando com a minha percepção, e aquele sentimento de alerta constante começou a se transformar em medo puro, uma antecipação de que aquilo que eu sentia estava prestes a se revelar de um jeito que eu jamais conseguiria esquecer. Foi quando ouvi o primeiro som vindo da carga, algo leve, quase imperceptível, mas suficiente para gelar meu sangue. Um arrastar, um estalo que não deveria existir. Meu coração disparou e por alguns segundos fiquei paralisado, olhando para aquela porta, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas algum pacote mal acomodado. Mas então, um movimento rápido, sutil, atravessou meu campo de visão pelo canto do olho e eu vi uma sombra que não pertencia à cabine nem à estrada. A sensação de estar sendo seguido se tornou concreta, como se algo estivesse dentro do caminhão comigo, acompanhando cada respiração, cada gesto. Tentei racionalizar, dizer que era apenas cansaço ou alucinação, mas uma parte de mim sabia que aquilo era real e que o pior ainda estava por vir. Algo que não podia ser contido por força ou velocidade. Algo que iria me perseguir sem chance de escape.
Quando finalmente se revelou, o que eu vi ultrapassou qualquer coisa que minha mente pudesse processar. A criatura estava dentro da carga, completamente desprovida de pele, com o rosto completamente desfigurado, olhos fundos que pareciam me perfurar e um corpo que se contorcia de maneira antinatural. Minha respiração travou e cada músculo do meu corpo gritou para que eu fugisse, mas eu não conseguia me mover, preso entre o volante e o terror que me encarava. A presença dela era esmagadora, como se ocupasse todo o espaço ao redor, e eu podia sentir cada mínimo movimento, cada passo silencioso que a aproximava da cabine. Não havia lógica, não havia explicação, apenas a certeza de que aquilo era real e que sua atenção estava inteiramente voltada para mim, como se tivesse esperado toda a noite para que eu chegasse. Tentei acelerar, acreditando que a velocidade poderia me livrar, mas parecia que quanto mais eu dirigia, mais próxima ela se tornava, como se o próprio caminhão fosse um caminho que a atraía. Cada curva, cada trepidação da estrada fazia meu corpo estremecer, e eu sentia a criatura se ajustando, acompanhando cada movimento meu de forma quase inteligente, quase consciente. Meu coração martelava no peito, e a mente buscava explicações, tentando me convencer de que não era real, mas os olhos dela, profundos e vazios, me mantinham cativo de um medo absoluto. Eu gritava comigo mesmo para não olhar, mas a curiosidade mesclada ao terror me obrigava a cada instante a sentir sua presença, e percebi que não havia forma de me livrar daquilo, que estava preso a um pesadelo que não tinha previsão de fim. A cada quilômetro que avançava, a presença dela se tornava ainda mais opressiva, como se estivesse integrada ao caminhão, respirando junto comigo, acompanhando cada gesto, cada mudança de velocidade. Olhar pelo retrovisor não ajudava, porque a visão era fragmentada, flashes rápidos do corpo sem pele, contorcendo-se de maneira que parecia impossível, e cada instante em que seus olhos se encontravam com os meus me fazia sentir uma mistura de pavor e paralisia total. Eu tentava focar na estrada, na curva seguinte, mas a sensação de que ela podia se materializar em qualquer ponto da cabine me deixava sem fôlego. A viagem, que eu esperava ser comum, transformava-se em um jogo cruel de observação e sobrevivência, e eu sabia que aquela criatura não tinha a intenção de apenas me assustar. Ela queria me consumir, me envolver completamente, e cada minuto que passava tornava isso mais evidente. Eu tentava me convencer de que poderia resistir, de que ainda havia alguma forma de escapar daquela presença. Mas cada tentativa parecia inútil. A criatura se movia com uma precisão que desafiava toda a lógica, como se conhecesse cada centímetro do caminhão e cada reflexo da estrada. Meu corpo tremia, minhas mãos seguravam o volante com força quase desumana, e mesmo assim sentia cada passo dela reverberando pelo chão da cabine. Cada movimento dentro da carga transmitindo um peso invisível que me esmagava. Olhar para trás era inevitável, mesmo sabendo que aquilo só aumentaria meu medo. E cada vez que meus olhos cruzavam com a sua forma desfigurada, um choque de terror me percorria, como se estivesse enfrentando algo que existia além da realidade. Era impossível pensar em... O ápice do medo chegou quando senti algo tocar meu ombro, gelado e pesado, como se tivesse atravessado a barreira do meu próprio corpo, e meu instinto de sobrevivência explodiu em pânico total. Olhei para o retrovisor e não havia dúvidas. Aquele rosto desfigurado, sem pele, estava mais próximo do que nunca, e algo na sua expressão parecia rir silenciosamente, um prazer macabro que não conseguia compreender. Cada segundo se arrastava,
e meu coração parecia querer saltar do peito, porque eu sabia que se ela conseguisse me tocar novamente, seria o fim. Tentava acelerar, desviava o olhar, mas a sensação de que estava preso, de que a cabine inteira havia se transformado em uma armadilha, era esmagadora. Nunca senti algo tão real, tão presente, tão impossível de ignorar. E naquele momento percebi que minha viagem havia se tornado uma corrida desesperada entre a vida e algo que não pertencia a este mundo. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, percebi uma mudança estranha. A criatura parecia recuar, hesitar, como se o sol que começava a tocar a estrada tivesse algum efeito sobre ela. Cada raio que atravessava a cabine iluminava partes do seu corpo sem pele, e eu podia ver que sua forma se desfazia lentamente, derretendo diante da claridade que eu jamais imaginei que pudesse ser tão salvadora. Eu ainda tremia, sem acreditar no que estava acontecendo, mas cada instante de luz parecia afastar aquele terror, tornando-o menos sólido, menos ameaçador, e uma esperança tímida começou a surgir dentro de mim. Mesmo assim, meu corpo permanecia rígido, meus olhos fixos na figura que se dissolvia, porque a lembrança do toque, do rosto desfigurado tão perto de mim, ainda queimava na minha mente, me lembrando de que eu havia escapado por pouco de algo que ninguém deveria enfrentar sozinho. Poucos metros antes de chegar a uma curva aberta, vi a criatura se desfazer completamente, seu corpo derretendo como cera sob o sol nascente, deixando apenas uma mancha úmida na carga como lembrança de sua existência. Meu coração ainda disparava, minhas mãos não conseguiam se soltar do volante e cada respiração parecia um esforço enorme, porque a tensão acumulada durante horas parecia querer me esmagar de uma vez. Olhei para os lados da estrada, procurando qualquer sinal de que aquilo pudesse retornar, mas não havia nada. Apenas o asfalto iluminado e o céu começando a clarear. Eu sentia uma mistura de alívio e incredulidade, incapaz de processar completamente o que havia acontecido, e mesmo sabendo que estava vivo, a memória daqueles olhos fundos e do rosto desfigurado permanecia gravada de forma indelével na minha mente, me fazendo perceber que aquela viagem jamais seria esquecida e que cada quilômetro percorrido naquela madrugada carregava uma história que parecia desafiar a própria realidade. Quando finalmente parei em um ponto seguro, ainda com o coração acelerado e o corpo tremendo, percebi que a experiência tinha me mudado para sempre. A BR-401, que antes parecia apenas uma estrada longa e deserta, agora carregava em cada quilômetro a lembrança de algo que não deveria existir, algo que me perseguiu e me testou de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Eu olhava para a carga, para o espaço vazio onde a criatura havia estado e sentia um misto de alívio e horror, sabendo que se a noite tivesse sido mais longa ou se eu tivesse me atrasado alguns minutos, talvez não estivesse aqui para contar. Cada sombra, cada curva, cada trecho deserto daquela estrada agora tinha um significado diferente, e a sensação de que o desconhecido poderia aparecer a qualquer momento me acompanharia em todas as viagens futuras, tornando impossível encarar aquela estrada sem lembrar do que vi, do que senti e do que quase me consumiu naquela primeira viagem que jamais esquecerei. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.